Boa noite, gente boa, bem-vindos ao Cógito, bem-vindos à temporada 5 da série de conhecimento. Hoje, no episódio 21, vamos ter connosco o Pedro Santos, diretor de redes da Vodafone Portugal, para falar sobre o que é que vai mudar com o 5G. Esta é a nossa segunda conversa sobre o ciclo Smart Cities e o Pedro é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, com especialização em Telecomunicações, vem do Porto, da Faculdade de Engenharia. Entrou em Lisboa já há muito tempo, em 98, para entrar na Vodafone, naquilo que se pode designar como a geração Telecel, que eles usam com muito brio, e tem desempenhado várias funções nas áreas de qualidade de serviço e rede móvel, com responsabilidade de planear, desenhar e implementar as redes 2G, 3G, 4G, 5G e Internet das Coisas. Podemos dizer que é o homem certo no momento certo. Lidera o programa 5G da Vodafone Portugal, acumulando com a direção do Laboratório de Inovação de Vodafone 5G Hub, cujo principal objetivo é explorar as potencialidades da quinta geração móvel em conjunto com empresas do setor de telecomunicações, startups e faculdades. Esteja muito atento, hoje dá-me ideia que o sumo desta conversa vai ser quais são as oportunidades que aí vêm. O Pedro recentemente assumiu as funções de diretor de desenvolvimento de rede, com a responsabilidade das redes móveis e fixas da Vodafone Portugal. Um homem muito ocupado que arranjou tempo para nós. Pedro, obrigado por estar connosco, é um prazer. Vamos começar como se estivéssemos a falar para os nossos filhos. O que é o 5G? Olá, muito boa noite antes de todos, obrigado pelo convite. Ora bem, o 5G não é mais do que a nova geração das redes móveis e, portanto, como todas as gerações que a antecederam, traz um conjunto de ingredientes novos que a tornam melhor do que as anteriores. E aqui, só assim muito rapidamente, e vamos falar seguramente em cada um destes temas, ela traz três ingredientes essenciais. Um é mais velocidade, que já se esperava. O outro ingrediente é uma latência mais baixa. Isto da latência é a capacidade que nós temos de interagir em tempo real com a rede. E, finalmente, termos muitos mais dispositivos ligados em simultâneo. E, portanto, a magia acontece quando combinamos estes ingredientes em conjunto. Ok, mas para quem não está por dentro daquilo que são as telecomunicações, o que é isto do G? Como é que funcionam as comunicações? Como é que nós conseguimos falar de telemóvel para telemóvel? Muito bem. Ou seja, nós estamos na quinta geração, não é? Portanto, o 5G. Para termos uma ideia, cada geração destas tem mais ou menos um ciclo de vida de 10 anos. Okay? A cada 10 anos acontece uma nova geração. Portanto, estamos a ficar velhos, não é? Estamos a ficar velhos, e na minha apresentação já percebemos todos que eu estou cá desde o 2G, portanto é fazer as contas, como dizia o outro, não é? E como é que isto tudo funciona? Portanto, na prática, o que nós temos é o nosso telemóvel está sempre numa zona de cobertura, num raio de ação de uma antena, muito simplisticamente, não é? E, portanto, cada operador de rede móvel tem que distribuir as suas antenas, que nós designamos de estações de base, de uma forma geográfica, por forma a cobrir uma mancha do território nacional. E depois, portanto, a interação do telemóvel com esta antena faz por ondas eletromagnéticas, não é? Okay. Esta que é a comunicação. E, portanto, o que vai mudando de geração para geração é as características desta ligação eletromagnética entre o telemóvel e a estação base. Porque da estação base para o mundo, depois vai por fibra óptica e, portanto, isso é uma tecnologia já mais consolidada, não é? Mas a evolução acontece sempre aqui entre o telemóvel e a estação. E, portanto, as telecomunicações ocupam o espectro eletromagnético, que é do espaço público, e por isso é que há um leilão, não é? Exatamente. As empresas candidatam-se a ocupar um espaço que é único, que não pode ser utilizado por outras pessoas. Isso mesmo. Então, vamos já diretamente ao leilão. Então, como é que funciona este leilão? Já agora, para quem não sabe nada do leilão, as empresas candidatam-se, há um caderno de encargos, como é que funcionam as coisas e como é que funcionou este leilão, daquilo que é interessante dizer. Isso é um ponto muito importante, só antes de ir ao leilão, Rui, e tocou no ponto, e isso distingue bastante as comunicações móveis de outras comunicações que acontecem em bandas livres, ou seja, cada operador, para operar então no espaço radioelétrico, detém as suas próprias frequências. Isto significa que mais nenhuma entidade pode operar ali. Isto garante a qualidade de serviço e, portanto, permite que não haja interferências para aquele dado operador naquelas frequências. E, portanto, cada geração, 2G, 3G, portanto, até o 5G, surge com a necessidade de ocupar um novo espaço
radioelétrico. Portanto, há a necessidade de comprar licenças ou direitos de utilização de um novo bloco de frequências. E é exatamente isso que aconteceu no 5G, ok? Portanto, existem novas frequências, designadamente na faixa dos 700 MHz e dos 3.600 MHz, para que o 5G funcione. Então, como é que funciona o leilão? Este espaço é finito, não é? Portanto, não existe uma quantidade infinita e, portanto, como qualquer coisa finita, havendo muita procura, ela tem que ser rateada por quem a procura. E, portanto, daí a necessidade de haver um leilão, porque há mais procura do que oferta. Okay? Então, o que acontece, como sempre, é feita uma consulta pública sobre o leilão, portanto, é determinado pela Autoridade Nacional das Comunicações, a ANACOM, que vai existir um leilão e quais é que são as frequências e as quantidades de frequências que vão ser colocadas à disponibilidade, e depois todas as empresas que se qualificam para poderem comprar estas licenças candidatam-se, e então é feito um procedimento que é uma prática comum noutros países, sendo que as regras podem naturalmente ter nuances específicas, não é? As faixas são colocadas a leilão e cada operador escolhe a quantidade que quer e, portanto, enquanto houver mais procura do que oferta, o leilão continua. E, portanto, foi isso que efetivamente aconteceu agora. Não? Quer dizer que dentro das frequências disponíveis há umas frequências que são melhores do que outras e no fundo, oferece para ficar com a melhor fatia do bolo, é isso? Exatamente, exato. Portanto, há aqui duas dinâmicas. Uma é a quantidade, não é? Porque a quantidade está diretamente relacionada depois com a velocidade que eu vou conseguir disponibilizar ou o tipo de serviço que eu vou conseguir disponibilizar aos meus clientes. Portanto, a quantidade de espectro é um vetor importante e depois é esta quantidade onde é que ela está, portanto, em que local é que ela se encontra, porque mediante ter uma frequência mais baixa, uma frequência mais alta, sou um pouco técnico, conseguimos ter mais ou menos cobertura. Portanto, isso determina o interesse e o valor depois que é dado a esse espectro. Ok, para fechar este assunto, e qual foi o resultado do leilão? Quais são as empresas que ficaram com uma fatia do bolo? Chamar-lhe assim. O leilão determinou que 6 empresas em Portugal adquiriram espectros e, portanto, que vão poder operar. O leilão ainda está numa fase final, portanto, terminou o leilão, mas agora até a atribuição efetiva das frequências ainda há aqui uns passos administrativos, não é? E, portanto, aquilo que foi dado a conhecer até agora, portanto, ainda não foram entregues efetivamente as frequências a estes operadores, não é? Mas foram 6 operadores que participaram nesse leilão, isso é público, portanto, estamos a falar dos 3 operadores tradicionais, portanto, a Vodafone, a Altice e a nós, e depois temos um operador que é a Denser, um operador que é a Dixarobil e um outro operador que é novo, que também já está no mercado português. Portanto, terminamos com 6 operadores. Mas a lógica, digamos que a Novo pode ter uma lógica mais ou menos semelhante de o vermos no mercado por aí, mas os outros 2 provavelmente não, é? Não vão ser concorrentes, digamos, da Vodafone, ou no sentido ou da NOS e da Altice, em princípio, digo eu, não sei. Mas, João, não sei, pode especular sobre o assunto, não é? A estratégia de cada operador não é conhecida. O que podemos ver é como é que eles até já estava aí, não é? Portanto, o que podemos ver é como é que eles se posicionam noutros mercados. E portanto, a Dixarobil é detida por uma empresa que se chama Digi, que já opera noutros mercados onde a Vodafone tem operações e opera como um operador normal. Portanto, não sei qual é que é a estratégia para Portugal, mas podemos tirar ilações sobre isso, não é? Há 5G pagados, é que a minha gata está aqui muito interessada nesta conversa. Hoje está, se queres oferecer um pacote especial. Mas digamos que eu estou a dizer isto porque, apesar de eles terem comprado, pelo que é público, não compraram, obviamente, uma quantidade de frequências equiparável aos 3 operadores maiores, não é? Não, isso é verdade, não é? Isso é verdade, até porque os operadores já tinham um conjunto de frequências que vinham das outras bandas. Isso é um ponto importante porque o espectro, apesar de surgir numa altura em que é determinada pela tecnologia, não é? Nós adquirimos um espectro em 1991 para o 2G
este mesmo espectro hoje é reutilizável para 4G e para 5G, ok? Portanto, não é um espectro que, quando eu não tiver clientes 2G, que eu vou deitar fora. Portanto, os espectros têm sempre esse valor, não é? E é sempre reutilizável. E, portanto, naturalmente que os operadores incumbentes, digamos assim, não é? Portanto, os tradicionais do mercado, têm um conjunto de espectro que não é comparável àquilo que os novos também operadores clientes, estão a surgir agora. Mas tem mais clientes, tem serviços antigos que têm que manter e, portanto, têm que garantir. Portanto, não é bem comparável, mas há essa diferença, naturalmente. Claro. A imprensa tem noticiado que foi um leilão especialmente caro. Que implicação que isso vai ter para o mercado e para os consumidores? Pois, foi especialmente caro, que tem precisamente a ver com o tempo, não é extensíssimo. Isto é um processo bastante longo, muito mais de longo. Aliás, acho que Portugal bateu todos os recordes em termos de duração. Desta vez não é por um bom motivo este recorde. E, portanto, quanto mais tempo dura um leilão, naturalmente que fica mais caro. E, portanto, o ponto de chegada foi muito mais elevado do que o ponto de partida, e isto é um peso muito grande e um ónus muito grande para os operadores. Porque, e isto é importante não esquecer, adicionar a este custo de espectro, portanto, este custo é só para o direito de utilização das frequências, não é? Depois é o investimento todo na rede, não é? Pronto, o investimento todo na rede, associado a um conjunto também, um pacote também, que é mais ou menos público, de obrigações que os operadores têm mediante a compra do espectro. Portanto, vai tornar todo este envelope bastante mais caro. Isto, naturalmente, nas contas dos operadores, pode retraí-los de fazer outro tipo de investimentos que tivessem planeado estrategicamente para fazer também em paralelo, não é? Portanto, limita um pouco a ação dos operadores, porque há orçamentos, não é, que têm que ser cumpridos. E isto pode ser um revés, naturalmente. Então, e quando é que vamos começar a ter 5G no terreno? Começar e depois quando é que normaliza? Que prazos de tempo é que estamos aqui a falar? Há aqui um período que é determinado por prazos que eu referi há pouco, administrativos, que ainda faltam até ao fecho e à atribuição das frequências. Eu estimo que isso termine algures em janeiro e, portanto, assim que ser, os lançamentos comerciais acontecerão de janeiro do próximo ano em diante, ok? Naturalmente que os operadores, presumo eu, portanto a Vodafone é um caso que eu posso falar, não está parada. Nós já temos vindo nos últimos anos a preparar a nossa rede e instalar a nossa rede para que no momento em que pudéssemos fazer um leilão, um lançamento comercial, tivéssemos já, obviamente, uma rede lançada com alguma extensão. E, portanto, a vantagem, se é que há alguma vantagem do leilão ter demorado tanto, é que a maturidade das redes e da tecnologia no momento do lançamento já é superior àquela que seria se estivéssemos a falar há 2 anos atrás, não é? Certo, e, portanto, ou seja, o arranque e o crescimento da utilização da tecnologia acredito que seja mais rápida do que seria há 2 anos atrás. E, portanto, eu diria que o ano de 2022 é um ano de expansão de cobertura, e em 2023, até pelas obrigações que existem, já haverá uma cobertura muito significativa a nível nacional de 5G, e depois a adoção da tecnologia, Rui, tem muito a ver também com a conversão dos telemóveis dos clientes, não é? Portanto, a rede existe, mas depois o cliente só o começa a utilizar no momento em que trocar o seu telemóvel, não é? E, portanto, são estes dois vetores que determinam a utilização. Eu acredito que 2023 seja um ano já bastante significativo de 5G, quer do ponto de vista de rede, quer do ponto de vista de clientes, não é? Okay. Já disseste que a 5G tem mais velocidade e menos latência. Em relação ao 4G, que ordens de grandeza é que estamos aqui a falar? Quanto mais velocidade, quanto menos latência que vai ter? Então, em termos de velocidade, estamos a falar de até 10 vezes mais velocidade. Okay? Isto, se admitirmos uma rede 4G, agora já de última geração, que pode atingir 1 gigabit por segundo, o 10G, tal como está desenhado, e já lá vamos, porque o 5G não surge logo no arranque com todas as potencialidades. Isto é um processo, ok? E podemos falar sobre isso, mas está desenhado para ter velocidades na ordem dos 10 gigabits por segundo. Portanto, podemos estar a falar aqui de um fator de 10 vezes mais rápido, ok? Isto é significativo, e já vamos falar que oportunidades é que isto pode trazer. Sim. Em termos de latência, as redes hoje de 4G otimizadas
andarão na casa dos 25, 30 milissegundos, ok? E uma rede 5G está desenhada para ter latências abaixo de 5 milissegundos, em teoria até 1 milissegundo. E, portanto, podemos ter aqui um fator muito, muito significativo de redução da latência. E esta sim abre muitas portas e pode ser muito diferenciadora a serviços que se calhar ainda hoje nem imaginamos, ok? Portanto, eu acho que isto é interessante pensar. E depois o outro terceiro vetor que eu tinha referido tem a ver com o número de dispositivos ligados. E o 5G permite até 1 milhão de dispositivos ligados por quilómetro quadrado. Ou seja, isto é claramente a abertura ao IoT, não é? A internet das coisas, não é? Portanto, no limite, tudo está conectado, não é? Qualquer device, qualquer objeto poderá estar conectado. Mas Pedro, entrando aqui um bocadinho, algumas coisas tinha pensado mais à frente, mas aproveitando essa descrição, tem algumas coisas novas, mas parece assim um bocadinho a vitória da força e não da inteligência, não é? Ou seja, o 5G é só mais força ou é também mais inteligência? Olha, uma coisa vem com a outra. Não estamos a falar aqui, por exemplo, de um fator muito importante que tem a ver com a própria resiliência da rede, ok? E aqui tem a ver com a inteligência, ou seja, a forma como há um volume de automação, ok? Que a rede 5G traz na operação da rede que nós não tínhamos nas gerações anteriores. O que é que eu quero dizer com isto? Ela é tão mais complexa e permite fazer tantas coisas mais que só é possível operá-la porque há um conjunto de processos de orquestração quase automáticos e inteligentes que estão por trás. Exemplo, para ser mais concreto, a gestão de capacidade, ou seja, da rede, vai permitir, de uma forma mais ou menos automática, dar mais recursos numa determinada zona, porque estão a ser momentaneamente necessários ali, porque houve um volume de pessoas que se acumularam naquela zona, porque há um acidente, porque há um evento, uma coisa qualquer, mas a rede percepciona essa necessidade de aumentar a capacidade ali e fala de forma semi-automática, ok? Retirando capacidade no outro lado. Portanto, a arquitetura da rede permite distribuir esta capacidade de uma forma inteligente. Portanto, não há dúvida nenhuma que traz mais inteligência, portanto, traz mais recursos de força bruta, como estás a dizer, João, mas utiliza-os também de forma automática e inteligente. Portanto, tem aqui várias dinâmicas. Essa pode ser uma face que não é visível para o cliente, mas do lado do operador há um conjunto e um leque de processos automáticos e bastante sofisticados que não tínhamos em gerações anteriores. Portanto, qual é que foi a inovação tecnológica que permitiu dar este salto? Ou seja, estamos a falar de espectro, o espectro sempre existiu, portanto não é por aí. Temos de ter passado do 2G logo para o 6G, se fosse só com o espectro. Portanto, o que é o segredo tecnológico do 5G? São vários, Rui. Do lado da parte radioelétrica, né, e não consigo responder sem ser um bocadinho técnico, sim, tudo bem. Há algoritmos novos vá lá, que são novas modulações que permitem que para a mesma quantidade de espectro eu consiga transmitir mais informação, ok? Compressão. É compressão e são modulações com uma constelação mais complexa e, portanto, que eu transmito mais bits por hertz, vá lá. Portanto, por cada bloco de ar, não é, de espectro que eu ocupo, eu estou a transmitir mais bits, portanto, sou mais eficiente. E isto aumenta a velocidade, não é? Quer em downlink, quer em uplink. Portanto, isto aumenta essa eficiência. Isso implica, obviamente, bastante sofisticação do lado do telefone. Portanto, os nossos telefones são efetivamente ferramentas hiper complexas, hiper sofisticadas. Portanto, essa é uma evolução incrível, não é? Tem tudo a ver, obviamente, com a evolução dramática dos microprocessadores e, portanto, toda a capacidade que evoluiu, não é? Que nós sabemos nos nossos computadores, mas efetivamente o telefone é um computador super poderoso. Portanto, esta permite essa parte aqui de maiores velocidades. Depois, a questão da latência e a questão da resiliência da rede tem a ver mais com a arquitetura da rede. Ou seja, a distribuição dos nós da rede faz com que nós falamos muito da cloud, falamos muito da virtualização e efetivamente as funções da rede
estão todas virtualizadas e distribuídas, o que faz com que elas, se umas falharem, arrancam outras, portanto, há menos falhas, né, nesse sentido, há mais tolerância ao erro, enquanto que gerações anteriores eu tinha um nó central que, se fosse abaixo, afetava logo uma área muito grande geográfica da rede. Neste momento, se falhar, cada nó tem menos dependências, não é? E, portanto, há mais nós na rede, e se um falhar, há outros que tomam conta e que suportam. E, portanto, há toda uma arquitetura também do lado da rede que mudou bastante e que permite que a rede tenha esta capacidade de ser mais resiliente. E a latência, na prática, é porque está simplificado, ou seja, eu consigo trazer conteúdos que os clientes acedem para mais perto do cliente. O segredo está aqui, não é? Ou seja, eu se tiver que aceder a um conteúdo que está na China, naturalmente, por muito rápido que seja a minha ligação do meu telemóvel para a minha antena, eu depois tenho que atravessar o mundo todo, e a velocidade da luz ainda não se consegue ultrapassar, não é? Portanto, tem que viajar para ir e para voltar. Mas há toda uma antecipação de determinados conteúdos que são trazidos para mais perto do cliente, o que permite que a interação seja mais rápida, ok? E, portanto, esta é a parte inteligente que o João há bocado estava a perguntar, que também acontece behind the scenes, não é? Uma das perguntas que temos aqui, eu ia fazer mais à frente, mas esta vai aqui da Luísa Braga, pergunta o que é que vai melhorar com o 5G. Ou seja, na verdade, estamos aqui a falar de latência, de velocidade, falaste já da resiliência, ou seja, uma certa capacidade da rede a aguentar determinado tipo de desafios que normalmente todas as redes têm. A questão da melhor gestão do espectro, portanto, aí podemos presumir uma melhor cobertura, menos falhas, isso tudo, mas digamos, sem irmos para o campo das novas aplicações, que isso já lá vamos cobrir, aqui para o cidadão comum com o seu telefone, com 5G, o que é suposto ter melhor do que com 4G? Ok. Na realidade, isso é o que interessa, não é? O que é que os clientes depois beneficiam, não é? Na prática, não é? Porque é tudo muito bonito, mas depois no fim o que é que acontece? Aqui temos que separar em duas vertentes. Temos que separar naquilo que são as aplicações e os benefícios para o cliente consumidor, vá lá, final, não é? E aquilo que são as empresas. Portanto, e o 5G está muito desenhado, ou está mais desenhado no imediato, para beneficiar aplicações empresariais, ok? E o cliente final ser um beneficiário indireto, porque tem serviços que lhes são prestados de uma forma mais sofisticada. Vou dar um exemplo. Eu, se tiver a capacidade de, num hospital, poder monitorizar um cliente em tempo real, um paciente em tempo real, após uma operação, por exemplo, ele poderá regressar a casa muito mais cedo, porque continua constantemente a ser monitorizado pelo seu médico ou pelo enfermeiro, como se ele estivesse na enfermaria, não é? E isto, o cliente nem sabe, mas que está a usar 5G, mas está a beneficiar indiretamente disto. E o que é que acontece aqui? Há todo um conjunto de sensores que permitem em tempo real enviar dados de saúde, não é? Para o hospital, como se ele estivesse lá. E, portanto, ele regressa à casa mais cedo, mais conforto, o hospital liberta uma cama mais cedo. Portanto, há aqui vários benefícios que são indiretos. Porque para o cliente final, nesta fase, efetivamente o telefone o que é que vai acontecer? Vai haver uma evolução natural de telefones com ecrãs com mais resolução, portanto, na prática vamos ver conteúdos de 4K e 8K num telefone. Vão surgir aplicações muito centradas na realidade aumentada, na realidade virtual, portanto, conteúdos um bocadinho mais a explorar componentes lúdicas, não é, de entretenimento para o consumidor final, não é? O gaming é um exemplo. Será essa a killer application? Porque 3G foi um bocadinho os dados, não é? Uma certa massificação. 4G foi um bocadinho o reino do vídeo, não é? E o 5G é o quê? É isso? É realidade aumentada? É serviços de imersão de entretenimento? É esse tipo de expectativas, pelo menos? Tirando o que há bocado tu disseste, que ainda não sabemos, que algumas coisas podem surgir que não se sabe, não é? E isso eu gosto bastante de não saber tudo o que vem aí, não é? Claro. Porque, seguramente coisas muito boas vão ser inventadas e eu acho que essa é aqui a magia da tecnologia. Mas sim, João, claramente nós estamos a ver, e porque eu aqui do lado da Vodafone acabo por estar num lugar bastante
privilegiado porque vou vendo o que é que as outras Vodafones em países que tiveram a sorte de lançar o 5G mais cedo vão fazendo. E o que se vê é muito o surgimento de tecnologias como a realidade aumentada e a realidade virtual, que acabam por surgir como ingredientes que tiram proveito das velocidades que o 5G tem, não é? E da capacidade que estes dispositivos têm, com wearables como óculos, que vão evoluindo, não é? Que vão se tornando mais leves, mais baratos, portanto, a via do entretenimento poderá ser uma killer application. Mas, claramente, o 5G está mais virado para aquilo que são as empresas, seja a saúde, seja a indústria, seja até a própria educação, o turismo, a componente da indústria automóvel. Claramente, a indústria automóvel beneficia muito diretamente e, portanto, nós, como consumidores finais, vamos beneficiar indiretamente, para além destas aplicações mais de entretenimento. Okay? E foi por isso que o Zuckerberg estava à espera do 5G para lançar um projeto dos óculos que eu já comprava há não sei quantos anos e que tentava investir. Bem, o Metaverse é mais que os óculos. O Metaverse é mais do que os óculos, sim, mas ele já tinha o projeto dos óculos, é verdade. Sim, lá está. É como eu digo, a realidade virtual e a realidade aumentada são novas tecnologias também que vão surgir, não é? E elas são potenciadas pela velocidade dos equipamentos e pela disponibilidade da rede. E, portanto, é algo que me parece que se calhar não está há 1 ano ou 2, mas invariavelmente vão explodir aplicações que tiram proveito disso. E o 5G será um enabler disso, porque em vez de nós precisarmos para ter essa experiência, estar ligado fisicamente com esses óculos muito pesados, com um cabo, um computador ou uma consola, não é? O que é que eu vou poder ter? Eu vou poder ter óculos muito mais leves. Porquê? Porque não precisam de ter o processamento nos óculos, porque eles estão conectados por 5G, ok? E o processamento está na cloud. Okay? E, portanto, em vez de eu ter um computador quase pendurado aqui na cabeça, não é? Porque aqueles óculos de realidade virtual são um computador, não é? Porque eles são tão pesados e consomem tanta bateria. Não, eu posso ter um dispositivo muito leve e o processamento está todo na cloud. Porquê? Porque eu tenho uma ligação em tempo real entre os óculos e a rede muito rápida que me permite fazer isto. Portanto, isto vai massificar, não é? Portanto, aquele projeto da Google Glasses, que era ter a internet dos óculos, já passa a ser possível, é isso? Exatamente. Falhou porque não se conseguia à data, não é? Não havia a capacidade tecnológica à data de ter o processamento na cloud, o que tornava que os óculos fossem um dispositivo extremamente caro e, portanto, de nicho, não é? Claro. Pedro, e sem querer entrar aqui em questões muito técnicas, mas há uns anos houve uma grande revolução que as pessoas no dia-a-dia podem também não ter dado por isso, mas o mundo da cloud foi para digamos, a informática, o IT, abriu uma série de potencial, uma série de startups, de empresas, isso tudo, porque o mundo se tornou muito mais aberto, porque há nuvens, há aplicações que estão abertas para o exterior, há uma série de negócios que surgiram. A rede das telecomunicações é, digamos, uma área que é um domínio dos operadores. E continua, porque o espectro é dominado pelos operadores. Mas o 5G também tem um bocadinho essa lógica de uma virtualização, de criar um mundo numa lógica de cloud. Ou seja, também é de esperar que venha a existir um ecossistema muito grande no futuro de empresas a ligarem-se diretamente à rede, ou até, inclusivamente, a aspirarem a ter espectro próprio. Por exemplo, na Alemanha houve umas dezenas de empresas que se candidataram a espectro específico, grandes construtores automóveis, de tecnologia. Portanto, como é que este mundo vai evoluir nessa dimensão? Como eu digo, sem entrarmos no detalhe técnico, mas como é que porque isto, o operador é uma coisa, a rede é um domínio do operador, mas o mundo 5G traz aí muita coisa diferente, suponho eu. Traz mesmo. Embora eu divida aqui em duas partes, como tu estavas a dizer. O espectro, eu continuo a achar, e é a minha opinião, e é o que a Vodafone também defende, que o espectro é dos operadores e nenhuma entidade melhor que os operadores pode maximizar a utilização do espectro. E, portanto, na Alemanha houve efetivamente esse movimento. Há também um lobby muito, muito forte da indústria que acabou por ficar e reservar uma parte do espectro 5G para eles operarem entre eles. Portanto, na prática, o que eles estão a querer fazer é criar micro-redes particulares dentro de fábricas, não é?
onde operam em 5G. Mas depois tem que construir toda uma componente central da rede que não tem a resiliência, não tem Claro. não é? Portanto, acho que Não é o negócio deles e não é o negócio deles, Claro. e aí podem continuar a ter os operadores como parceiro para lhes fazer essa parte. Portanto, eu aí não vejo muito espaço à parte de algum nicho. Agora, relativamente ao ecossistema aberto que tu estavas a referir, é exatamente isso. Ou seja, nós olhamos para a rede, portanto, toda esta nova arquitetura que eu há pouco estava a falar, olhamos para a rede como uma plataforma. E até temos o conceito do Network as a Platform. E porquê? Na prática, é desejável que eu consiga disponibilizar dados que a minha rede 5G tem para consumo de outro tipo de aplicações, ou outro tipo de aplicações poderem usar elementos da minha rede para o seu próprio negócio. E, portanto, a rede vai falar em APIs, não é? Que é aquilo que hoje o mundo do IT tem, não é? Para que as várias aplicações interajam com variados serviços, e a rede vai também operar de uma forma muito IT, portanto, com todo um ecossistema de aplicações, de serviços, de outro tipo de parceiros que podem usar a rede para prolongarem também a sua área de atuação. Portanto, sim, é exatamente nesse sentido que toda esta arquitetura de rede está a funcionar. Sim. E este é o fim dos desktops, não é? Portanto, vai estar tudo na nuvem, tudo que é processamento está na nuvem, é isso? Isso vai acabar por acontecer mais cedo ou mais tarde, não é? Portanto, há sempre aplicações empresariais de grande desempenho que poderão continuar a precisar de algum processamento local, naturalmente aplicações gráficas muito pesadas, mas de uma forma genérica, sim, cada vez mais vamos assistir a isso. Oh Pedro, eu queria voltar um bocadinho atrás, quando estavas a falar das novas, dos benefícios que o 5G vai trazer, estavas a falar de vários setores. Um deles era o automóvel. Quando tu falavas dos benefícios para o setor automóvel, o quê? A condução autónoma? Exatamente, ou seja, a evolução da condução autónoma passa pelo 5G. Porquê? Nós hoje já conhecemos vários exemplos de carros que têm a capacidade de fazer um autopilot, não é? A Tesla, por exemplo, é o exemplo mais paradigmático, não é? de um bom sistema de autopilot, com as falhas naturalmente que existem. Mas como é que funcionam hoje esses sistemas? Funcionam, o carro tem um conjunto sofisticadíssimo de sensores, radares, não é? Câmaras, de forma a que ele interprete da melhor maneira possível todo o ambiente que o rodeia, para poder tomar decisões em tempo real, não é? Portanto, aquilo é um computador com rodas, não é? Agora, ele não consegue evitar que um outro computador, um outro carro tradicional vá contra ele, não consegue, não consegue evitar, não é? E, portanto, se estes dois carros passarem a comunicar em tempo real um com o outro, e se estiverem a aproximarem-se ambos de um entroncamento sem se estarem a ver, porque há umas árvores ou o que quer que seja, eles se comunicarem um com o outro, já estão, antes de chegar ao entroncamento, a mediar quem é que trava e quem é que passa, ok? E, portanto, esta comunicação em tempo real, lá está a necessidade da latência baixa, não é? Porque a decisão tem que ser tomada instantaneamente, é aqui que o 5G entra, ok? Em última análise, acabam-se os semáforos, porque a regulação passa a ser feita de forma e autogestão quase. Turismo, quais são as grandes vantagens para o turismo? Falávamos também do turismo. Sim, falávamos no turismo na componente há pouco da realidade aumentada e até mesmo da própria realidade virtual. Nós estamos a ver em alguns países a adoção de conteúdos aumentados, não é? Para o turista, ou seja, quer através de, uma vez mais, uns óculos que vão necessariamente ser leves e práticos, ou mesmo através do nosso telemóvel, eu estar numa praça, em qualquer local, e apontar em tempo real o telefone para um monumento e ele em tempo real dizer-me que o monumento é aquele e o que é que está lá dentro, e eu poder logo adquirir uma entrada ou uma coisa qualquer do género. Okay? Portanto, este tipo de instantaneidade e conteúdos aumentados é um exemplo. E conteúdos com experiências, etc., virtuais, exatamente, viagens no passado, etc., etc. Exatamente. Indústria, já falaste aqui um bocadinho, mas indústria, qual é que é, assim, de forma geral, o que é que a indústria beneficia? Sim, a indústria, um dos principais problemas da indústria, se calhar a indústria mais pesada, a indústria que tenha linhas de montagem, que tenha maquinaria pesada, há uma limitação aqui que é,
se for necessário introduzir um novo produto ou algo que necessite de alterar, por exemplo, uma linha de montagem, há todo um conjunto de cabos e de chão de fábrica que tem que ser mudado, e para isto a fábrica tem que parar. A fábrica tem que parar, ok? Porque as máquinas estão ligadas com cabos e, portanto, é todo um mundo físico, não é? Se estas máquinas, em vez de estarem ligadas com todos estes cabos, estiverem ligadas por 5G numa rede privada dentro daquela fábrica, a agilidade é muito maior. E, portanto, quanto menos tempo a fábrica para, menos Mas aí dinheiro o wireless normal não faz o mesmo aí, nesse contexto? Não faz por questões de desempenho. Portanto, há Wi-Fi industriais que já têm algumas propriedades de proteção eletromagnética, mas o que é certo é que, e aqui tem um pouco a ver com o espectro ser dedicado e haver todo um conjunto de mecanismos de encriptação que o 5G tem, que o Wi-Fi não tem. Ou seja, uma fábrica dificilmente coloca numa tecnologia que está na banda livre sistemas críticos à operação, ok? E o Wi-Fi é uma banda livre, portanto é algo que dificilmente tu vais ter sistemas críticos que vão confiar no Wi-Fi, enquanto que uma ligação 5G, pelo facto de ser uma ligação de espectro dedicada, de ter um conjunto de elementos que o operador garante de cifras e encriptação, é mais fácil que a empresa coloque sistemas críticos em cima dessa tecnologia, ok? Claro. Portanto, a diferença é essa, não é? Mas ainda não é desta que nos vamos livrar dos cabos dos operadores de telecomunicações que estão nas nossas casas. Mas isso é para a rede fixa, não é? Isso é para a rede fixa. Aliás, o 5G pode ajudar em alguns sítios. Pois, é essa provavelmente. Isso mesmo. Não será igual à fibra, porque fibra ainda é fibra, mas o 5G é seguramente a melhor alternativa wireless à fibra, ou seja, uma forma mais económica ou racional de chegar a determinados locais com bandas largas muito elevadas, será no futuro via 5G e não fazer valas ou postes de fibra quilómetros e quilómetros, não é? Exatamente. É uma alternativa, não é? Exatamente. Internet das coisas. Já se fala de internet das coisas há muitos anos. É desta que ela vem em força? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas porque... Em casos concretos, Pedro, o que é que vai aparecer aí de internet das coisas? Uma vez mais, eu vejo aplicações industriais a tirarem mais proveito, okay? Da tecnologia, questões ou soluções de logística e transporte de bens ou de algo que seja perecível e que esteja a ser monitorizado em tempo real e que consiga perceber efetivamente a qualidade e para onde é que passou toda esta informação. Sensorizar a componente de toda a logística tem um valor elevadíssimo para toda a cadeia de transporte e depois até de venda, não é? Porque se percebe para onde é que o bem, no limite, quase que até daria para perceber onde é que ele foi produzido, isto numa lógica até mais de perceber as origens e toda a sustentabilidade e perceber para onde é que passou e que condições é que teve até ao final. Este é um exemplo do IoT. E para os supermercados também, por exemplo, uma coisa que tem muito a ver com o dia-a-dia dos cidadãos? É isso, especialmente as maçãs, as peras, os iogurtes, vai tudo estar na rede? Vai de certeza, porque é uma forma neste caso, do grossista, disponibilizar uma informação que dê confiança ao consumidor final. Portanto, ele vai beneficiar disso porque o cliente dele vai estar informado e vai perceber que aquele bem tem qualidade ou tem uma determinada origem. Não? Mas a um custo irrisório, ou não? Ou o 5G vai ser caro? Não, quando estamos a falar, e isto é giro porque o 5G, todas estas aplicações quase que são contraditórias, ou seja, o que é necessário para um dispositivo de internet das coisas é completamente diferente das necessidades de um dispositivo, por exemplo, para um automóvel, não é? Que vai utilizar tempo real e larguras de bandas enormes. O 5G, há bocadinho passou despercebido, mas o Pedro disse que o 5G começava numa banda de frequências um bocadinho abaixo do 4G e é precisamente para o IoT, não é? Para este tipo de coisas. E depois vai lá mais para cima, que é para o caso dos automóveis e isso tudo, não é? Bom, exatamente. Isto é um pouco um canivete suíço, 5G, não é? Tem um bocadinho, tem uma ferramenta para tudo. E é exatamente isso. Ou seja, eu quando coloco o 5G numa frequência baixa, como é que tu estás a dizer, João, no caso de 700 MHz,
eu tenho a possibilidade de chegar muito mais longe, não é? Portanto, aqui permite-me chegar muito mais longe. Qual é que é o revés? Esta banda não tem velocidades muito elevadas, não é? Mas permite-me eu ter um sensor no limite quase enterrado para a agricultura, para ter uma noção da umidade. A informação não é muito, o que interessa exatamente. É dar alguma, mas não exatamente, porque o que ele vai transmitir se calhar é de hora a hora qual é que é a umidade do terreno. Isso é mais do que suficiente, ou se calhar uma vez por dia, uma vez de manhã, uma vez à noite, não é? Porque a ação que é necessária para tomar chega àquela informação. E, portanto, Rui, indo ao ponto do custo, este dispositivo de internet das coisas, que só tem que transmitir de vez em quando e que funciona em frequências baixas, é um dispositivo extremamente simples e extremamente barato. E, portanto, estamos a falar de dispositivos que rondam a casa dos $5 para fazer estes sensores, ok? Enquanto que um telemóvel de última geração custa 1.000 e tal euros, não é? Pronto, esta é a diferença de complexidade de uma coisa para a outra. Isso quer dizer que o vosso grande negócio deixou de ser as pessoas e passam a ser as coisas? É uma boa pergunta. Em termos de volumes, claro que em vez de chegarmos a 10 milhões de portugueses, vamos chegar a muitos mais milhões de clientes, não é objetos, não é? Necessariamente. Mas a proporção depois e o valor também das comunicações associadas a isso é completamente diferente, não é? Mas essa é a área, claramente, de maior crescimento, porque o número de clientes humanos está, e quase toda a gente tem um telemóvel no bolso, não é? Portanto, vai crescer por aí. Então, em termos de custo, se o 5G é 10 vezes mais rápido do que o 4G, é de supor que também vai haver 10 vezes mais dados a serem consumidos do que havia antes. Pronto. Isso quer dizer que o 5G vai ser 10 vezes mais barato, para ficarmos no mesmo custo mensal? Não, ainda dá para 1 milhão por quilómetro quadrado, portanto até pode ser muito mais barato. Ainda divide por mais. É preciso pagar o leilão. Temos que pagar o leilão. Vamos ver. Não sei ainda que preço é que isto vai ter tudo, mas o que é importante aqui nós percebermos é que isto é giro. É que cada cliente, continuando a fazer exatamente o mesmo que faz, vai, à medida que troca de telefone, vai consumindo cada vez mais dados na rede. Isto porquê? Porque quando eu troco um telefone que tem um ecrã com uma determinada resolução por outro com muito mais resolução, eu estou a ver o mesmo vídeo, eu, Pedro Santos, só vejo aquele vídeo. Só que exige muito mais à rede e nem me apercebo disso, não é? Portanto, a eficiência do 5G também vai ter que ser usada para compensar este efeito, porque os clientes cada vez vão ser mais exigentes e vão consumir mais dados. Portanto, este tem que se normalizar. Falta aqui uma pergunta essencial. E segurança? Imagina as teorias da conspiração que estão a formar nesta altura. Se a Covid trazia o chip do Bill Gates, o 5G ia trazer o chip do Stalin, do Hitler, que aliás estava relacionado com a Covid, o 5G. Que garantias é que vocês vão apresentar para acalmar as massas? Sim, isso é um ponto muito, muito importante. E a Europa tem uma ferramenta que se chama a Toolbox de Cibersegurança, que é um conjunto de regras que os operadores e os fornecedores de tecnologia 5G têm que cumprir estritamente para garantir todas as regras de segurança, de confidencialidade dentro do espaço europeu. E portanto, o que a Vodafone faz é só tem equipamentos e parceiros que cumprem estritamente todas as regras da Toolbox. E, portanto, na prática, isto significa o quê? Significa que estes equipamentos são submetidos a testes extremos no processo, obviamente, de fabrico, não é? Após o fabrico, que garantem que não há dados que são enviados para nenhuma fonte que não aquela que é suposto no serviço, que não há backdoor, se costuma dizer. Toda esta segurança é garantida nos equipamentos que no caso da Vodafone, compra, portanto, garante essa segurança por essa via. Tá? E há um escrutínio muito forte. Todo este conflito geopolítico Estados Unidos e China que surgiu em torno de algumas marcas, não é? Acabou por trazer ao time todo um conjunto muito mais blindado de medidas de segurança que nos dão mais confiança e garantias e segurança aos nossos clientes. Mas quem nos está a ouvir se calhar está mais preocupado é com as frequências, com o aumento das frequências. Portanto, agora há limitações, nós não temos ao telemóvel junto
às estações de serviço, quando estamos a abastecer o carro de gasolina. Okay. Vai haver novas restrições com o 5G ou é tudo exatamente a mesma coisa? Não. Eu não estava a associar estamos a falar agora aqui da questão mais certo, saúde e radioelétrica, pronto, também sim. É um ponto muito relevante. Rui, é assim, as frequências do 5G estão dentro daquilo que é o conjunto de frequências não ionizantes, ok? E, portanto, estão dentro das mesmas faixas de frequências que nós usamos historicamente no 2G, 3G, 4G. Não há um salto, isso aí estaríamos a falar, a passar para muitos gigahertz acima, ok? Para passar a frequências ionizantes. O que é isto do ionizante e não ionizante? Uma frequência ionizante é aquela que aquece as moléculas da água e, portanto, provoca aquecimento e portanto, tem outro tipo de consequências, tem que haver uma proteção, não se pode estar mais exposto de determinadas horas, enquanto que estas, não sendo ionizantes, portanto, como todas as outras que nós já conhecemos, estão cobertas. Exatamente, estão cobertas pelo mesmo conjunto de medidas de segurança que já tinha. Portanto, não muda nada nessa perspectiva, ok? Não muda nada. Já agora, Rui, só assim uma coisa, essa lâmpada que está aí por cima de ti tem uma frequência maior, bastante maior do que o 5G. Exatamente. Eu sei isso. Eu sei isso, mas convém. Claro. Passando aqui em revista alguns comentários e perguntas, o Manuel João Rodrigues diz que chama a atenção para que, mesmo quando o benefício é das empresas, com o tempo pode ser mais lento, mas o aumento da produtividade que isto pode induzir nas empresas depois também se vai, com o tempo, refletir no cidadão, benefícios para o cidadão. Claro. Portanto, pode chamar a atenção para isso. Isso é um bom ponto. Isso é um bom ponto. Aliás, e não tocámos aqui, mas isso até foi particularmente relevante em períodos de confinamento. Eu, se chegar a zonas mais remotas com larguras de bandas mais elevadas, eu vou permitir também uma maior democratização daquilo que é o acesso às novas tecnologias em qualquer lado. Portanto, até mesmo este dividendo digital do país, não é? Este litoral versus interior, pode ser reduzido, não é? Pela proliferação de ligações de banda larga e, portanto, os clientes vão poder, por questões mais profissionais ou mais pessoais, poder usufruir desta rede em mais sítios, não é? E isso é muito positivo, naturalmente. Temos aqui um comentário do Fernando Fortes, um bocadinho ali no sentido contrário, anterior, que diz que parece um pouco redutor o 5G só para entretenimento no capítulo do cidadão comum. Fala que os fabricantes dos automóveis podem beneficiar muito do 5G, mas que isso acaba por ser irrelevante para a população. E pronto, é um comentário. Não, sim, mas eu quero muito acreditar que as aplicações nos vão surpreender. Quero mesmo acreditar nisso. Portanto, aquilo que estamos a falar aqui do entretenimento é um bocadinho o tip of the iceberg, não é? E se calhar o mais imediato que se está a ver nos países por aí fora que vão usando o 5G. Mas eu reforço, o 5G está muito centrado mais nas empresas, o caso dos automóveis é um exemplo, já falámos aqui de aplicações muito importantes, essencialmente da saúde, não é? E podemos também falar na educação, porque acho que a educação também pode beneficiar aqui por exemplo, estudar medicina pode ser muito mais potenciada se eu tiver, de repente, acesso a um modelo tridimensional ou holográfico de um órgão, por exemplo. Não é? E isto é algo que eu posso ter agora, quando não podia há uns tempos atrás. Eu tinha que olhar para um livro enfadonho, uma informação que é muito mais assessora, não é? Portanto, isto pode ser potenciado. Okay? Ou eu ter acesso a um professor ou um especialista de uma determinada área que está noutro canto do planeta e ter acesso a ele numa aula, numa palestra, é algo que também só determinadas comunicações agora é que vão permitir, não é? E, portanto, isto pode potenciar muito a área da educação. Portanto, nós, clientes finais, vamos beneficiar, como eu tinha dito, indiretamente deste leque, não é? De serviços novos, mais do que o meu telefone agora vai fazer muito mais coisas. São prismas diferentes. Temos aqui a Maria João. Esperem lá que eu perdi aqui o comentário momentaneamente. Maria João Rodrigues, creio eu. Maria João Aguiar, a ironizar um bocadinho isso, a dizer que hoje no Hospital Egas Muniz nem o WhatsApp para teleconsulta, quanto mais 5G. Portanto, temos aí umas oportunidades, sem dúvida. Claro. Não há. Claro depois sim. O Fernando Fortes faz aqui uma pergunta que é um bocadinho
coisas disruptivas para além de, por exemplo, cirurgias remotas, que aliás eu acho que essa é uma daquelas que muito provavelmente está mais no campo mesmo com baixa latência, não sei se isso não é só para fazer uns vídeos é disruptivo, sem dúvida, mas coisas assim que a pergunta dele é coisas disruptivas, no fundo. Se são disruptivas, a gente não sabe. É essa a resposta. Pois, eu gostava de ter respostas muito disruptivas a essa pergunta. Eu acho que alguns destes serviços que nós fomos falando aqui são disruptivos na maneira como nós hoje já temos alguns dos serviços, falamos aqui na saúde, não é? Mas, por exemplo, essa questão da cirurgia remota, eu compreendo o comentário, mas há um passo intermédio que é uma cirurgia assistida. Por exemplo, se um determinado médico precisar de uma opinião de um outro médico cirurgião que está remotamente, esse médico pode estar, por exemplo, através da câmara que o cirurgião tem nos seus óculos, pode estar a ver em primeira mão, não é? O que ele está a fazer e partilhar uma opinião, uma sugestão em tempo real. E, portanto, é uma cirurgia assistida. Portanto, no fundo, pode-se ter um cirurgião não especialista numa determinada área a fazer uma cirurgia auxiliado por à distância. Exatamente. Cirurgia é essa que seria impossível de outra maneira, não é? Isso, de certeza que o paciente que está naquele momento a ser operado vai beneficiar bastante de uma situação dessa partilha de informação. Portanto, há aqui muitos benefícios disruptivos indiretos que eu acho que são muito relevantes. E sobretudo uma mudança da medicina curativa para a medicina preventiva, com uma monitorização cada mais sistemática e mais exaustiva daquilo que são os nossos indicadores e para-se atuar antes. Pedro, qual é a palavra certa para definir esta mudança? Assististe à mudança do 2G para o 3G, 3G para o 4G, 4G para o 5G. Isto aqui é uma revolução? É maior que as anteriores ou vem é maior. Eu, se calhar, puxando aí o fio atrás, é engraçado porque cada geração trouxe tipicamente uma inovação. Tipicamente, não é? Nós passámos ali o 2G, o 1G era a voz, não é? O 2G, a voz juntou-se o SMS, o messaging, não é? O 3G começou-se a ter, se calhar, e-mail no telefone, tínhamos aqueles telefones de BlackBerry com teclado e usávamos o e-mail, não é? Isso foi 3G. O 4G é o vídeo e as apps, não é? Portanto, todo este boom da internet móvel, não é? E o 5G já vimos que tem aqui vários flavors. É o flavor do internet das coisas, é o flavor dos serviços críticos, como os de saúde, que não podem falhar, e é o flavor também, se calhar, aqui do entretenimento e da grande banda larga móvel. Portanto, abre-se aqui um leque maior, acho que é uma revolução. E o que é que isto representa para um país como a economia portuguesa? Um país de pequenas e médias empresas, ou seja, está talhado para as grandes empresas ou abre espaço para a pequena empresa que tem uma grande ideia para fazer caminho? Eu acho que abre espaço para várias empresas. Eu acho que as empresas portuguesas tiveram agora também, neste período do confinamento, se pode tirar alguma coisa positiva, houve uma grande aceleração de transformação digital de muitas das empresas. Portanto, isto é um comentário genérico, claro que há exceções naturalmente, mas foi uma necessidade, não é? E, portanto, as empresas estão hoje mais despertas àquilo que a tecnologia lhes traz, e lhes pode beneficiar, e, portanto, eu acho que vai haver um apetite muito interessante por mesmo pequenas empresas perceberem de que forma é que o 5G lhes pode melhorar o seu negócio. E, portanto, eu estou muito expectante que isto possa ser bastante democrático e acessível a todas as empresas. E em relação ao mercado de trabalho, a dada altura, todas as empresas tinham que ter web designers. Com o 5G, o que é que vai acontecer? Vamos ter que ter graphical design? O que é que vem aí? Não diria. Ou seja, há obviamente uma necessidade de ter sempre alguém mais especialista em IT, não é? Porque na prática, estávamos a falar há pouco, a forma das empresas se integrarem, se interligarem, acabam por ser um bocadinho uma forma de IT, não é? E, portanto, não antevejo que haja uma necessidade grande de conhecimento que hoje as empresas não têm para poderem interagir e usar o 5G. E o operador vai ser sempre o parceiro natural para esta utilização. Portanto, não acho que não vai haver uma necessidade de grande
O que vai é criar o tal ecossistema de empresas em que certamente existirão especializações de cada uma dessas empresas que, obviamente, os operadores não pronto, potenciam as comunicações e até podem potenciar outro tipo de soluções e de parcerias, mas não, provavelmente não é competências novas, não é? Não creio. Aqui uma questão que deixa-me ver que é referida é que nessa parte da democratização o, o Fernando Fortes fala que passar-se de 10 milhões de utilizadores para 100 milhões de dispositivos, isso devia ser muito mais do que democratização, não é? Ou seja, penso que o que está por trás da questão dele é se é só IoT com baixa banda ou se são de milhões de dispositivos todos, podem ser todos smartphones, no fundo. Penso que é o que ele está aqui a referir. Diria que o que vai explodir são os dispositivos mais de IoT do que smartphones, não é? Porque não estou a ver uma necessidade de um aumento de smartphones para além daquilo que já existe hoje, não é? E, embora existam ainda muitos, nós chamamos os feature phones, são telefones mais básicos, que naturalmente também têm o potencial de serem trocados por smartphones. Há sempre uma franja de clientes que não vê uma mais-valia nessa utilização. Mas o que vai crescer mais, necessariamente, será o número de mais na componente de internet das coisas e de sensores e dispositivos desses géneros. Em termos de volume, não é? Em termos de volume, acho que sim. De resto, é a evolução natural do smartphone do cliente, que nesta fase vai sendo já os foldables, não é? Mas são evoluções que não têm propriamente a ver com o 5G, têm a ver com a eletrónica de consumo que vai evoluindo, não é? E o form factor lá do nosso dispositivo já foi bom ser um telefone pequenino, já foi bom ser um telefone muito grande, agora já é demasiado grande, vamos agora ter o ecrã que dobra para ser um bocadinho mais pequeno, dobra a meio, e lá vai dobrar em 2 ou 3 partes para caber no bolso, depois quando desdobra é enorme. Portanto, isso é a evolução da eletrónica de consumo, não é? Não tem propriamente, sim, claro, não tem propriamente a ver com o 5G, não é? Claro. Agora, depois, os dados que ele vai usar têm a ver, claramente, com a qualidade e com aquilo que o device faz. E as comunicações como um todo com as constelações de satélites, que também prestam serviços em determinado tipo de zonas que podem ser eventualmente concorrenciais, quer dizer, não falo de zonas remotas em continentes distantes, mas na própria Europa já a Starlink já opera, já fornece serviço de banda larga e isso tudo. Isso é uma coisa que vai ser complementar do 5G, vai ser concorrente do 5G, como é que vês? Eu vejo isso de uma forma mais complementar, até porque um equipamento para falar com satélite tem sempre mais limitações. Primeiro vamos ver, uma ligação terra-satélite são sempre 200, 250 milissegundos. Portanto, há logo um atraso, não é? Que é inevitável. Portanto, esse tipo de aplicações vão continuar a ser complementares porque elas vão ser utilizadas em sítios onde as comunicações normais, móveis, não chegam. E estamos a falar de mar, não é? Em barcos, estamos a falar em zonas inóspitas como desertos, não é? E mesmo comunicações aéreas, naturalmente usam satélite. Portanto, eu diria que são complementares. Acho que a zona de sobreposição e concorrência vai ser reduzida. Nós aqui há uma semana tivemos aqui uma conversa que a pergunta era: será que é mais perto de ir ao espaço que ir ao Porto? Ou para o nosso amigo Tripeiro. Pedro, imagino que esses cabelos brancos sejam devidos à implementação do 5G, mas já se está a trabalhar nos últimos 10 meses surgiram. Mas já se está a trabalhar nos 6G. O que é que esse futuro que virá daqui a 10 anos, o que é que ele vai trazer? O que é que ele irá trazer? Pois, o ciclo, efetivamente, de 10 anos, eu acredito que se mantenha essa cadência. Já se está a trabalhar, há todo um conjunto de entidades mais académicas, não é? Que vão desenvolvendo aquilo que são os novos protocolos e as novas necessidades da rede.
e daquilo que eu me vou inteirando, vai, na prática, o 6G vai potenciar exatamente os mesmos ângulos que o 5G agora abre e que vão ser usados nesta fase mais por empresas, e o 6G se calhar vai democratizar aquilo que se desenvolveu nesta fase para as empresas ao cliente final. Portanto, a minha leitura, e isto surgiu um bocadinho também nas gerações anteriores, é muito engraçado, porque um paper que eu li recentemente juntava desta maneira: o 1G foi aquilo que foi a voz para os executivos e só para, era aquela mala, era aqueles telefones caríssimos, não é? Só para determinado setor, a voz. Depois o 2G democratizou-se o telemóvel para a voz para todos, não é? E, portanto, foi mais empresarial, e o 2G trouxe para o consumo. Certo. O 3G trouxe a internet mais para o executivo, o e-mail do BlackBerry, e o 4G democratizou o smartphone para todos. E o 5G agora abre estes novos leques que estamos falando hoje aqui mais para as empresas, e o 5G traz isto mais para o consumidor. Portanto, eu acho que o potencial, vá lá, destas novas tecnologias aqui vão ser mais usadas pelo cliente final, se calhar nessa geração do 6G. Ok. Pedro, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, estamos com 1 hora. João, se não tens... Não, e já corri aqui os comentários, já fomos fazendo alguns, sim. Pedro, como é normal nós pedirmos aos nossos convidados, queria que recomendasse um livro aos nossos leitores, porque o 5G é tudo bom, mas nada como um bom livro para nós aprendermos qualquer coisa. Muito bem, ok. Então eu deixo aqui a minha sugestão. Claro. Já fomos falando aqui, se calhar, de alguns cenários de quase ficção científica, não é? E, portanto, para manter a tónica, eu sugiro aqui um livro que é o Dune. Tenho aqui a versão portuguesa do Frank Herbert. Com a particularidade até que este livro está agora existe uma adaptação deste livro agora no cinema. Portanto, é todo um universo, a meu ver, fã de ficção científica bastante fascinante, que recomendo. Tem uma versão quase poética e filosófica de ficção científica diferente, muito diferente de tiros e aliens e muita ação, mas recomendo vivamente para quem gostar do género. Então ler primeiro e ver o filme depois, ou ao contrário? Ver o filme? Isso sempre. Ler primeiro o livro e depois ver o filme. Este vai demorar um bocado, se calhar depois já vai ter que ver o filme noutro formato que não no cinema, mas recomendo ler o livro primeiro, porque é uma obra maravilhosa. Ok. Pedro, muito algubrigado. Foi uma conversa muito interessante. Pena que esteja a terminar. Tudo que é bom acaba. Há alguns espectadores nossos que estão a fazer muitas perguntas sobre os preços, mas o Pedro é um diretor técnico, numa área onde ele esteja particularmente à vontade, mais a mais. Isto não está completamente definido, portanto foi um tema que nós escusámos um bocadinho, que as perguntas são legítimas e eu próprio também gostava de saber mais informações, mas se calhar depois daqui a uns meses, um mês ou dois, podemos chamar aqui mais alguém para falar sobre esse assunto. Antes de irmos embora, só para dizer que amanhã vamos estar ao vivo no Palácio Flor da Murta. Quem quiser pode se inscrever através do e-mail de inscrições@cogit.pt para assistir à masterclass do David Braçal sobre na era da informação é a era da manipulação. Vai ser interessante porque ele vai criar uma série de dinâmicas interativas com o público. Eu gostava muito que aparecessem. Se não puderem, obviamente vamos estar também online às 21h30, como sempre. Muito obrigado a todos e façam o favor de serem felizes. Boa noite.